Boas-vindas a quem acompanha o programa para mais uma imersão analítica profunda. Hoje nós vamos entrar num território que, olha, confesso que me fez reler as anotações umas 3 vezes. Não é um texto simples. Não mesmo. Porque é um documento que vira do avesso conceitos que muita gente tem como garantidos, sabe? Uhum. A nossa missão hoje é desbravar um estudo teológico assinado pelo irmão Marcelo Oliveira. E o título já vai direto ao ponto. Deus não é 3 pessoas, Deus atua em 3 dimensões, triofania. Um título bem provocativo. Muito. O que a gente vai fazer aqui é mapear uma proposta estrutural fascinante que sugere uma troca de paradigma. Tipo, sai aquela ideia tradicional de múltiplas pessoas compondo a divindade, né? Isso. E entra um modelo mecânico baseado em múltiplas dimensões de atuação. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa arquitetura toda, a gente precisa estabelecer aquela nossa regra de ouro fundamental. Sempre bom lembrar. Exato. Como a gente está lidando com um material de natureza estritamente teológica e religiosa, o nosso papel aqui é de neutralidade absoluta. Com certeza. A nossa missão não é defender, validar, ou muito menos invalidar as visões religiosas que o autor apresenta no texto. A gente vai atuar como repórteres e analistas imparciais das ideias contidas nesse documento original. Perfeito. O objetivo de quem acompanha o programa hoje é entender a lógica interna dessa teoria, a mecânica do que está sendo proposto, respeitando a estrutura do texto exatamente como ela foi concebida. É bem por aí mesmo. O nosso foco é puramente a curiosidade intelectual sobre como as ideias se sustentam, né? Exatamente. E lendo o material, o que me chamou muito a atenção logo de cara foi como o autor resolve o problema clássico de definir uma entidade infinita. Sim, ele não enrola. Não, ele não perde muito tempo explicando aquele básico que todo mundo já conhece, tipo que Deus seria o ser supremo, eterno e imutável. Em vez disso, o estudo vai direto para um paradoxo mecânico usando 2 conceitos pesados. Transcendência e imanência. Isso. O texto argumenta que a transcendência coloca Deus completamente fora do nosso tabuleiro de xadrez, por assim dizer. Ele não está sujeito à entropia, ao tempo ou à gravidade. Mas, simultaneamente, o autor usa a imanência para dizer que essa mesma entidade sustenta cada átomo do universo em tempo real. O documento até cita o livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, para afirmar que é dentro dessa entidade que a criação vive, se move e existe. É uma dinâmica interessante. Muito. Não é um relojoeiro que deu corda no universo e foi embora tomar um café, sabe? É o próprio motor que mantém a engrenagem girando agora mesmo. E essa tensão entre estar fora do sistema e ser o suporte vital do sistema é o que prepara o terreno para a grande ruptura do texto. Aí que a coisa fica realmente interessante. Fica. Porque a resposta tradicional da teologia clássica, para explicar como um ser absoluto interage com o universo físico, muitas vezes envolve a divisão em pessoas diferentes, cada uma com funções diferentes. Sim, a ideia mais comum que a gente vê por aí. Mas a perspectiva triofânica, que é o coração desse estudo, corta essa ideia pela raiz. O texto é radicalmente monoteísta num sentido estrutural. A proposta de um ser absoluto, singular e, acima de tudo, indivisível. Indivisível mesmo, sem partes. Exato. O documento rejeita fortemente a ideia de múltiplas pessoas ou divindades coexistindo. Ele descarta até o uso de hipóstases. Aquele termo grego, né? Isso, aquele termo grego clássico usado para definir identidades distintas dentro de uma mesma essência divina. A premissa central aqui é muito clara. Deus não tem partes. Tá tudo concentrado. Tudo. O autor usa Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não apenas como uma declaração de fé, mas como uma regra da física teológica dele. É uma unidade impenetrável. E isso muda completamente a dinâmica de como as coisas funcionam na prática, segundo o texto, porque se não existem intermediários ou pessoas distintas com funções delegadas, significa que é esse ser singular e maciço que está fazendo absolutamente tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Ele cria as galáxias, mantém as leis da termodinâmica funcionando e, simultaneamente, ouve uma oração sussurrada. O autor descreve uma entidade que é infinitamente poderosa,
mas altamente relacional e pessoal, sem precisar de uma hierarquia no meio do caminho. É uma visão bem direta da divindade. Lendo isso, a imagem que me veio à cabeça foi a de tentar iluminar uma sala gigante. A visão tradicional seria como um lustre enorme com 3 lâmpadas diferentes, cada uma jogando luz de um ângulo, trabalhando juntas. Uma boa analogia. Mas a Triofânia descreve uma única fonte de luz, um núcleo hiperdenso e incrivelmente intenso que faz todo o trabalho de iluminar e aquecer o ambiente sozinho. Não tem como quebrar essa luz em fatias. Olha, essa analogia do núcleo hiperdenso é excelente para ilustrar a indivisibilidade. Mas ela também cria um problema lógico gigantesco que o autor precisa resolver. Qual seria? Se há apenas uma fonte, uma entidade estritamente singular, como ela consegue operar em esferas tão fundamentalmente diferentes sem se fragmentar? Como o infinito interage com o finito? Ah, claro! O atrito entre as realidades. Exato. E é aí que entra a triofania. O que é fascinante aqui é como o autor substitui a ideia de 3 pessoas pela ideia de 3 dimensões de atuação. Ele constrói uma espécie de multiverso arquitetônico. Entendi. A genialidade da teoria não está em mudar quem Deus é, mas em mapear onde e como a ação dele se manifesta. Exato. E é quando o texto começa a mapear essas 3 dimensões que a coisa toma um contorno quase de ficção científica, no bom sentido. Sim, ganha uma escala cósmica. O autor divide a realidade em 3 camadas. E confesso que, logo no começo da leitura, eu achei que a primeira e a segunda camada fossem a mesma coisa. Mas a distinção que ele faz é muito cirúrgica. É sutil, mas fundamental. Vamos olhar para a arquitetura disso. A primeira camada que o texto apresenta é a dimensão espiritual. E a forma como os estudos descreve isso me lembrou muito a ideia de uma rede nuvem. Uma rede em nuvem. É tipo um âmbito invisível, totalmente fora do mundo material, mas que é hiperativo. O texto define essa dimensão como a casa dos seres espirituais. É lá que operam os anjos, os demônios e, crucialmente, é onde a alma humana transita. Onde a interação acontece. Isso. O autor até cita Efésios, capítulo 6, versículo 12, para lembrar que os maiores embates não são físicos. Então, na lógica do documento, a dimensão espiritual é o ambiente interativo. É onde a oração é enviada e processada, onde a fé ganha substância e onde acontecem as revelações. É a camada de conexão. O que nos leva ao nível mais profundo da teoria, que é a dimensão metafísica. Essa me deu trabalho para entender a diferença. É normal, porque a distinção que o autor faz entre o espiritual e o metafísico é, sem dúvida, o ponto mais denso e sofisticado de todo o documento. Como ele separa as duas coisas? Se a dimensão espiritual é, como você colocou, a rede em nuvem, onde as interações ocorrem e os seres invisíveis habitam, a dimensão metafísica é a essência bruta da existência. É a causa primária. A base de tudo. Exato. O texto a define como o lugar das leis absolutas, onde reside a própria eternidade. Não é um lugar de habitação interativa da mesma forma que o reino espiritual. É o alicerce absoluto de tudo. O documento faz referência a Colossenses, capítulo 1, versículo 17, para explicar que é a partir dessa base metafísica que o mundo material é sustentado. Pegando carona nessa analogia da tecnologia, então, se a dimensão espiritual é a rede em nuvem, a dimensão metafísica seria o código-fonte da realidade. Exatamente isso. É a linguagem de programação que roda no fundo e que ninguém vê, mas que dita as regras de como a gravidade ou o tempo devem se comportar. Perfeito. O texto deixa muito claro que a metafísica lida com conceitos que a nossa mente mal consegue arranhar, porque está muito além dos 5 sentidos. E é justamente porque existe esse código-fonte oculto e perfeitamente estável que a gente pode ter a terceira camada. Que é a nossa realidade imediata. A dimensão física. E o documento é implacável ao contrastar a dimensão física com as outras duas. Porque tanto a dimensão metafísica quanto a espiritual têm um caráter eterno na visão do autor. Elas não acabam. Não. Mas a dimensão física é o hardware que envelhece. É o espaço perceptível, regido pelo tempo, pela matéria e pela energia. E a principal característica dessa dimensão é a sua finitude. Ela é temporária. Tem prazo de validade. Tem. O texto usa a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5,
do versículo 1 ao 4, para validar que o corpo físico tem sim o seu valor, afinal é uma obra de arte da criação. Sim, não é descartável de forma leviana. Mas o autor deixa muito claro que, nessa imensa arquitetura estrutural que ele desenhou, o mundo físico que nós vemos e tocamos, incluindo o nosso próprio corpo biológico, é apenas uma fração minúscula de uma existência muito mais ampla. É a ponta do iceberg de um sistema colossal. É uma mudança de perspectiva brutal. A gente passa a vida inteira achando que o mundo físico é o evento principal, quando, segundo essa teoria, ele é só a interface temporária de um sistema gigantesco rodando no fundo. Um palco provisor. Mas entrando nessa lógica, surge uma questão mecânica fascinante no texto. Se nós temos esse ser singular hiperdenso, que é a causa de tudo lá na dimensão metafísica, como é que ele hackeia ou penetra no nosso mundo físico? Uma ótima pergunta. Como o infinito causa impacto no relógio da história humana sem destruir o hardware? Pois é, o autor detalha que essa navegação ocorre por meio de manifestações metafísicas invisíveis que geram efeitos práticos aqui embaixo. Efeitos práticos tipo o quê? Ele aponta como exemplos a voz audível de Deus vinda do nada, os sonhos, as visões proféticas e a aparição de anjos. É como se o código-fonte enviasse um comando pontual que altera a interface física por alguns segundos. Entendi, é uma inserção direta. E o autor fundamenta essa invasão do invisível no visível usando eventos muito específicos relatados nos textos bíblicos. Ele cita o episódio da sarça ardente no Êxodo capítulo 3 e as visões descritas no livro de Daniel capítulo 7. Momentos de muito poder. São momentos onde a barreira entre as dimensões fica fina o suficiente para que a realidade física sinta o peso imediato do poder bruto vindo da dimensão metafísica. Certo. Mas o texto dá um passo além, introduzindo um conceito que desafia muito a nossa capacidade de visualização. O autor argumenta que, nessas interações de alta intensidade, Deus chega a manifestar usando o termo do próprio estudo, corpo metafísico. Pois é, essa parte do corpo metafísico deu um nó na minha cabeça. É complexo mesmo. Pensa bem, no documento afirma que os anjos visualizam essa manifestação e citam Mateus, capítulo 18, versículo 10, e vai além, dizendo que humanos tiveram vislumbres disso, citando Êxodo, capítulo 20. Dá para imaginar o bug mental que seria para um ser humano isso. Totalmente compreensível. Imagina, a gente tem um cérebro biológico treinado para processar 3 dimensões espaciais, de repente dá de cara com uma forma ou uma presença puramente metafísica. É como tentar rodar um jogo de realidade virtual de última geração num videogame dos anos 90. O sistema trava. Trava. O nosso hardware mental simplesmente não tem os processadores adequados para renderizar o que está vendo, então a mente humana tenta traduzir essa infinitude usando conceitos limitados, como luzes, tronos ou formas indistintas. É uma tentativa desesperada da mente física de dar forma ao infinito. A sua analogia do bug mental traduz perfeitamente a dificuldade mecânica que o texto está abordando. E é vital entender esse conceito do corpo metafísico. Por quê? Porque, na estrutura argumentativa do autor, essa manifestação serve como a ponte conceitual, a preparação de terreno para o clímax absoluto da teoria. O autor nos levou da essência bruta e invisível do código-fonte para essas manifestações quase incompreensíveis e pontuais. Mas tudo isso é apenas o prelúdio. O prelúdio para o momento em que a barreira dimensional é definitivamente rompida. Exatamente. E isso nos leva à parte mais pesada e impactante do documento. A invasão tangível da dimensão física. A encarnação. Chegamos no olho do furacão dessa teoria. Porque é aqui que a perspectiva triunfânica entra em choque frontal com a visão teológica mais popular, né? Sim, de frente. Lendo o texto, a gente percebe que o autor é categórico ao redefinir a identidade de Jesus Cristo sob suas regras estritas que ele acabou de criar. Se Deus é uma entidade singular absoluta, sem divisões e sem múltiplas pessoas, quem andou na Terra há 2000 anos? Essa é a grande charada que o texto propõe. E o documento argumenta com todas as letras que Jesus não é uma segunda pessoa de uma trindade que vem em missão. O texto afirma que Jesus é o próprio e único Deus, o ser absoluto em sua totalidade que decidiu localizar a si mesmo voluntariamente dentro do hardware físico. O núcleo hiperdenso, se confinando numa biologia humana. Perfeito.
O autor usa o famoso verso do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne, para dizer que não houve uma delegação de tarefas. A entidade inteira, indivisível, que sustenta as galáxias lá na dimensão metafísica, passou a operar simultaneamente a partir das cordas vocais de um carpinteiro no Oriente Médio, sem perder um pingo da divindade. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, o desdobramento filosófico e mecânico disso é colossal. É de explodir a cabeça. A encarnação, sob essa lente, não é apenas um evento religioso, é um evento de engenharia cósmica. O ser ilimitado assumiu a forma humana mantendo a sua natureza divina intacta. Mas isso levanta uma grande questão, né? Por quê? Exato. Se essa entidade já governa tudo a partir da dimensão metafísica, qual é o propósito lógico de se submeter às regras brutais da dimensão física? E o que o documento responde? Ele responde que era a única maneira estrutural de vivenciar a condição da sua própria criação e realizar a redenção. O texto cita a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, para ilustrar esse choque de realidades. O Ser Supremo abre mão da sua imunidade metafísica para experimentar algo que, em sua essência imutável, ele jamais poderia experimentar. A limitação, a dor, o sofrimento físico, a morte e, subsequentemente, a ressurreição. Nossa! O infinito precisou vestir a finitude para quebrar o ciclo de degradação do mundo material por dentro. É fascinante pensar na mecânica disso, segundo o autor. Ele cria a ponte definitiva. A dimensão física e a metafísica colidem e se fundem em um evento histórico. O código-fonte se materializa como um avatar dentro do próprio sistema. Um avatar sujeito às leis do sistema. Sim, sujeitando-se às leis do sistema para conseguir purificar e redimir a dimensão espiritual e física da humanidade. É uma resposta muito complexa e fechada em si mesma para o dilema de como conectar o Criador à criatura de forma absoluta sem terceirizar a função. E essa coesão argumentativa é justamente o motivo pelo qual dissecar esse tipo de estrutura teológica importa muito para quem nos ouve, independentemente de filiações religiosas pessoais. Com certeza, um exercício intelectual riquíssimo. Textos como esse são janelas para a história do pensamento humano. Eles mostram como mentes brilhantes ao longo dos séculos, e até os dias de hoje, lutam com dilemas lógicos extremos. É a grande equação, né? Como você resolve a equação de um ser que é, por definição, infinito, imutável e todo-poderoso, interagindo com um universo que é finito, frágil e quebrado, sem que a essência desse ser se estilhasse ou se fragmente no processo. Uma conta difícil de fechar. Muito. A perspectiva triofânica oferece uma resposta altamente estruturada, usando a geometria das dimensões em vez da pluralidade de pessoas, criando uma cosmologia que é, no mínimo, intelectualmente provocadora. Com certeza. Faz a gente valorizar o esforço brutal de tentar traduzir o indescritível em conceitos lógicos. Para garantir que ninguém perdeu o fio da meada depois desse mergulho intenso, vamos organizar o mapa que a gente acabou de explorar. Boa. Vamos resumir. Nós destrinchamos um estudo focado na triofania. Essa estrutura rejeita a coexistência de múltiplas pessoas divinas e defende a existência de um Deus estritamente singular, maciço e indivisível. Isso. Para explicar como essa única entidade faz tudo, o texto troca as pessoas por um multiverso de 3 dimensões. Temos a dimensão espiritual, que é a nossa rede interativa e invisível onde anjos e almas operam. A dimensão metafísica, que é o código-fonte oculto, onde estão as leis primárias e de onde a realidade é sustentada. A base de tudo. E a dimensão física, o nosso hardware material, temporário. E tudo isso caminha para o clímax absoluto, que é a encarnação, o momento em que esse Deus único entra no mundo finito em carne, para experimentar a limitação e costurar as dimensões através da sua própria humanização.
Um resumo perfeito. E observando todo esse mapa dimensional, há um desdobramento implícito nessa teoria que nos deixa com uma provocação enorme para pensar. O que seria? O texto argumenta que o mundo físico e os nossos próprios corpos são apenas uma camada temporária, enquanto a verdadeira essência da humanidade interage o tempo todo com as dimensões espiritual e metafísica. Sim. Se levarmos a sério a premissa antiga de que a humanidade foi criada à imagem e semelhança desse Criador, e se esse Criador é, na verdade, uma entidade singular operando através de um sistema multidimensional, Peraí. Onde você quer chegar? isso levanta uma hipótese perturbadora. Compreender a mecânica exata de como essas três dimensões funcionam poderia não ser apenas um estudo sobre o divino. Poderia ser, na realidade, um mapa definitivo e há muito perdido para decifrar a natureza oculta da nossa própria consciência humana. Uau! Será que a nossa mente já está operando nessas três camadas o tempo todo e nós apenas não percebemos? Olha o tamanho do abismo que essa ideia abre. Usar a arquitetura do universo como um espelho direto para entender a mecânica da nossa própria consciência. É de deixar qualquer um pensando por horas. Sem dúvida. Exatamente por causa de estalos mentais como esse que a gente ama pegar esses textos complexos e virar do avesso com a nossa audiência. Agradecemos muito a companhia de todo mundo que embarcou nessa imersão profunda com a gente hoje. Foi um mergulho e tanto. Que o apetite por perguntas difíceis e ideias que desafiam o senso comum só aumente. Continuem questionando, continuem escavando conhecimento e a gente se encontra na próxima imersão analítica.